Apenas 40 dias depois de se tornar Papa, o Papa Leão XIV fez mudanças que abalaram a Igreja Global como fogo através do incenso. Estas são as 10 mudanças que deixaram os fiéis atônitos, os críticos furiosos e a história reescrita. Se você está assistindo a este vídeo agora, não é por acaso. O Espírito nos reúne neste momento para refletir sobre o caminho que estamos destinados a percorrer. Peço-lhe amavelmente que compartilhe nos comentários de onde você está assistindo. É uma forma de sentir a presença dos outros, embora estejamos fisicamente separados. E não se esqueça de se inscrever no canal. Agora, deixe-me contar o que aconteceu. Ocorreu em uma tranquila manhã de quarta-feira, 12 de junho de 2025, pouco antes do amanhecer em Roma. A maior parte da cidade ainda dormia, mas dentro do Palácio Apostólico, o Papa Leão XIV já estava acordado há horas. Ele estava sozinho em seu escritório, revisando a cópia final de um decreto que havia sido redigido em total segredo. Apenas uma linha, sem jargão legal, sem adornos diplomáticos, apenas doutrina pura e sem filtros. Às 6h40 da manhã, o Papa Leão o assinou com mão firme. Depois, sem cerimônias, entregou-o ao seu secretário e disse apenas 4 palavras. Publiquem sem demora. Às 7 horas da manhã, o documento já estava no site do Vaticano. Sua manchete chocou o mundo. As bênçãos de uniões entre pessoas do mesmo sexo não são nem podem ser parte da liturgia católica. Em minutos, a mídia global explodiu. Um apresentador da CNN ficou em silêncio no meio de uma frase. Os grupos de defesa LGBTQ+ imediatamente o qualificaram como uma reincidência na dor, mas dentro dos muros do Vaticano não havia confusão. A mensagem era direta e carregava o peso inconfundível do próprio Papa Leão. Uma linha em particular captou a atenção, palavras que se repetiram em todas as grandes emissoras naquele dia. A Igreja não deve imitar o mundo para permanecer relevante. A verdade não é uma moda. Nos bastidores, os bispos reagiram com surpresa. Alguns aplaudiram em particular, outros afundaram em suas cadeiras, inseguros sobre o que isso significava para o futuro da Igreja. Mas para o Papa Leão, não havia espaço para dúvidas. A seus olhos, isso não era crueldade, era clareza. E em um mundo cheio de definições mutáveis, o dia 12 de junho de 2025 seria lembrado como o dia em que o Papa Leão XIV traçou uma linha na areia e não recuou. A segunda mudança do Papa Leão foi ainda mais pessoal e explosiva. Apenas 3 dias após o primeiro decreto, em 15 de junho de 2025, chegou outro anúncio do Vaticano. Desta vez, não era dirigido ao público, mas aos sacerdotes. A declaração foi breve e firme. Qualquer sacerdote que apoie publicamente os estilos de vida ou relações LGBTQ+ será suspenso indefinidamente. Foi como um trovão. No início, as pessoas pensaram que era um boato, mas às 10h30 da manhã foi confirmado. Um conhecido sacerdote jesuíta da Bélgica, famoso por seu trabalho com jovens LGBT, foi silenciosamente afastado de sua função paroquial. Sem coletiva de imprensa, sem uma transição suave, ele simplesmente se foi. As redes sociais enlouqueceram. Grupos ativistas acusaram o Papa Leão de transformar a doutrina em uma arma. Alguns o chamaram de violência espiritual. Outros disseram que o Papa estava fazendo a Igreja retroceder 50 anos. Mas dentro do Vaticano, o Papa Leão não se abalou. Quando um de seus assessores lhe perguntou em particular se ele queria suavizar a linguagem, ele balançou a cabeça e respondeu: "Os sacerdotes não são chamados a refletir a cultura, são chamados a imitar a Cristo." Essa citação se espalhou por toda parte. Jornais, TikTok, até mesmo grafites nos muros de igrejas em Berlim. Nos bastidores, mais sacerdotes receberam advertências. Alguns apagaram postagens antigas nas redes sociais, outros mantiveram sua posição e esperaram a suspensão. O que o Papa Leão XIV havia feito em apenas 72 horas não foi apenas estabelecer uma política. Ele traçou outra linha clara. Em sua opinião, os sacerdotes não eram apenas líderes.
eram símbolos, e o Papa decidiu que esses símbolos deveriam corresponder aos ensinamentos da Igreja, não às ondas do mundo. Foi ousado, foi divisivo e era apenas o começo. A terceira mudança do Papa Leão abalou profundamente a Igreja, porque desta vez ele não estava falando com o mundo, falava diretamente aos sacerdotes. Em 19 de junho de 2025, o Vaticano emitiu discretamente uma nova regra. Cada sacerdote, bispo e cardeal deve agora assinar uma declaração anual de celibato, jurando que estão vivendo de acordo com seus votos, não apenas em palavras, mas também em particular. Mas isso não foi tudo. O Papa Leão também abriu um canal de denúncia privado e anônimo, onde qualquer paroquiano ou colega sacerdote poderia relatar se um sacerdote estava quebrando seu voto de celibato, seja com mulheres ou com homens. Não era necessário dar nomes. Não havia medo de punição por falar. A Igreja nunca havia feito algo assim antes. Alguns sacerdotes ficaram furiosos, outros assustados. Alguns poucos até renunciaram silenciosamente nas primeiras 24 horas. Mas o Papa Leão não cedeu. Quando questionado por que tomou essa medida, sua resposta foi simples, mas contundente. Para falar de virtude, você deve vivê-la, e o silêncio não é castidade. Essas palavras foram impressas nos boletins das igrejas de todo o mundo no fim de semana. Pela primeira vez em décadas, a Igreja não estava apenas lembrando aos sacerdotes o que significava o celibato. Estava verificando se eles realmente o cumpriam. Para o Papa Leão XIV, o celibato não era apenas tradição, era confiança. E em 19 de junho de 2025, ele deixou claro que se você usa o colarinho, deve carregar o voto. A quarta mudança do Papa Leão foi a mais chocante até o momento. Em 21 de junho de 2025, algo estranho começou a acontecer. O Vaticano publicou um nome online, depois outro, e depois mais 7, um após o outro. Cada nome pertencia a um clérigo, alguns sacerdotes, outros bispos que haviam sido considerados culpados de conduta sexual inadequada. Todos foram excomungados publicamente por ordem direta do Papa Leão, sem conversas privadas, sem transferências secretas, sem encobrimentos suaves. Um era um bispo da América do Sul, outro um monsenhor no Canadá, outro o diretor de um seminário na França. Não eram homens desconhecidos. Tinham poder, status e títulos de alto escalão. E ainda assim, o Papa Leão XIV os destituiu sem piscar. Ele não convocou uma coletiva de imprensa, não fez um longo discurso, apenas proferiu uma frase que se espalhou como fogo pelo mundo católico. Esta igreja não esconderá mais a podridão atrás de túnicas vermelhas. Essa citação chegou às capas dos jornais em Roma, Nova York e Manila naquela noite. Durante anos, as vítimas imploraram à igreja que nomeasse os culpados. Agora, o Papa Leão o fez ele mesmo, em voz alta, em público. Foi ousado, foi brutal, e para muitos foi justiça. E em 21 de junho de 2025, a igreja enviou uma mensagem. Os títulos não te protegem mais. A quinta mudança do Papa Leão pegou muitos de surpresa, especialmente os católicos mais jovens. Em 24 de junho de 2025, o Vaticano emitiu uma mensagem clara. Todas as confissões digitais foram proibidas. Não mais confissões por telefone, sem aplicativos, sem transmissões ao vivo, sem bots de confissão de IA, sem vídeos online com sacerdotes dando a absolvição. De agora em diante, se você quer confessar seus pecados, deve estar presente pessoalmente, seja cara a cara ou atrás da grade, mas deve ser real, humano, presente. Quando questionado por que implementou essa regra, o Papa Leão XIV deu uma resposta tranquila, mas poderosa. Uma alma não pode ser purificada através de Wi-Fi. Alguns riram, outros ficaram com raiva. Católicos progressistas o chamaram de ultrapassado. As igrejas tecnológicas disseram que era um passo para trás, mas algo inesperado aconteceu. Em cidades como Varsóvia, Manila e Bogotá, longas filas começaram a se formar do lado de fora das igrejas. As pessoas apareceram pessoalmente, silenciosas, esperando. Um sacerdote disse:
Não víamos filas assim desde a Páscoa, há 10 anos. Alguns vieram para reclamar, outros para se confessar, mas de qualquer forma, a mensagem do Papa Leão foi ouvida em alto e bom som. O perdão é sagrado e algumas coisas não podem ser transmitidas por streaming. E em 24 de junho de 2025, a Igreja desconectou mais uma tela entre o homem e Deus. A sexta mudança do Papa Leão abalou os muros do Tesouro do Vaticano. Em 20 de junho de 2025, o Papa Leão XIV deu uma ordem simples: vendam o tesouro. Ele não se referia aos edifícios da igreja ou aos objetos sagrados usados no culto. Ele se referia às coisas extras: cálices cravejados de joias, uma tiara papal de ouro e dezenas de relíquias históricas guardadas em salas fechadas, raramente vistas por alguém. No total, mais de 15 milhões de dólares em propriedades do Vaticano foram vendidos. As pessoas ficaram atônitas. Alguns disseram que era uma falta de respeito, outros que era algo que deveria ter sido feito há muito tempo. Mas o Papa Leão não se abalou. Todo o dinheiro, cada dólar, foi enviado diretamente para igrejas em Gaza, Ucrânia e Haiti, que haviam sido destruídas por guerras, desastres ou pobreza. Ele não fez um grande discurso, apenas uma frase dita suavemente aos repórteres: o ouro não nos absolve. Dar sim. Fotos posteriores mostraram sacerdotes em Gaza usando copos de plástico simples para a comunhão. Uma nota manuscrita colada em um deles dizia: um cálice de ouro não nos salvou. A igreja sim. Nem todos concordaram com a medida. Alguns oficiais do Vaticano ficaram furiosos. Um cardeal até ameaçou renunciar. Mas o Papa Leão manteve-se firme, porque em 20 de junho de 2025, a igreja não apenas vendeu tesouros, ela os devolveu às pessoas que mais precisavam deles. A sétima mudança do Papa Leão incomodou muitas pessoas, especialmente as que usavam colarinho. Em 26 de junho de 2025, o Papa Leão XIV deu uma nova ordem que atingiu em cheio. Nenhum sacerdote, bispo ou cardeal pode viver em luxo. Se o fizerem, devem renunciar a ele ou perderão sua posição. A regra era simples: se você possui um carro de luxo, uma mansão privada ou uma casa de férias, deve vendê-lo. Não depois, não no próximo ano, agora. E desta vez não foi só conversa. Naquela mesma noite, vídeos começaram a se tornar virais. Um mostrava um Mercedes-Benz preto sendo rebocado de uma garagem de propriedade do Vaticano em Roma. Outro clipe mostrava um bispo na Espanha caminhando para uma estação de trem, segurando apenas uma maleta e um rosário. No Brasil, um cardeal foi visto descendo de um ônibus urbano, vestido com roupas simples e sem guarda-costas. As pessoas não sabiam o que dizer. Alguns aplaudiram, outros ficaram chocados. Mas o Papa não recuou. Ele disse apenas uma coisa, quando questionado sobre a regra: se você não caminha onde Cristo caminhou, não estará onde ele esteve. Essa frase estava em toda parte em questão de horas. Tornou-se manchete na Itália, um tweet na Nigéria e até um adesivo na porta de uma igreja nas Filipinas. Alguns líderes eclesiásticos tentaram resistir. Um arcebispo na Alemanha disse que havia trabalhado duro e merecia um bom carro. Ele foi silenciosamente afastado do Ministério Público em 48 horas. Dentro do Vaticano, o silêncio continuou. Ninguém queria ser o próximo. Mas do lado de fora, muitos católicos, especialmente os pobres, começaram a sorrir novamente. Uma mulher na Colômbia disse: eu nunca tinha visto meu bispo caminhar. Agora o vejo no mercado. Para o Papa Leão XIV, a mensagem era clara: se você serve à igreja, vive como Cristo, não como um rei. E em 26 de junho de 2025, a igreja deu mais um passo no caminho da humildade e deixou o luxo para trás. A oitava mudança do Papa Leão não veio com manchetes barulhentas, mas foi um dos maiores passos que a igreja deu em muito tempo. Em 28 de junho de 2025, o Papa Leão XIV assinou discretamente uma nova regra. As mulheres católicas agora terão plenos direitos de voto nos sínodos do Vaticano. Isso significa que mulheres, freiras, líderes leigas e teólogas podem agora ajudar a moldar os ensinamentos da igreja, falar sobre a liturgia
e votar nas decisões que afetam milhões de católicos em todo o mundo. Antes disso, as mulheres podiam assistir às reuniões, podiam compartilhar ideias, mas quando chegava a hora de votar, eram solicitadas a permanecer em silêncio. Não mais. A mudança não foi feita com câmeras piscando. Não houve um grande evento, apenas um documento publicado silenciosamente no site do Vaticano e entregue aos bispos em um envelope selado. Mas as pessoas notaram. Em horas, a notícia se espalhou em círculos católicos por todo o mundo. No Quênia, a irmã Ângela, professora e líder comunitária de longa data, disse: "Nunca pensei que viveria para ver este dia." Em Roma, um grupo de estudantes de teologia, principalmente mulheres, se reuniu em frente à Praça de São Pedro e ergueu cartazes escritos à mão que diziam: "Finalmente um assento, finalmente uma voz." Alguns líderes se opuseram. Um cardeal disse que a igreja estava mudando rápido demais. Outro advertiu que poderia causar confusão. Mas o Papa Leão não respondeu com argumentos. Ele respondeu com apenas uma frase: "Maria deu à luz ao Verbo. Quem somos nós para silenciar suas filhas?" Essa linha foi impressa em boletins de igrejas em toda a América do Sul e apareceu nos noticiários da noite no Canadá. O Papa Leão não deu o sacerdócio às mulheres, não mudou a doutrina, mas lhes deu uma voz onde antes reinava o silêncio e um voto que não pode mais ser ignorado. E em 28 de junho de 2025, pela primeira vez na história, o Vaticano abriu suas portas não apenas à presença das mulheres, mas ao seu poder. Foi silencioso, mas poderoso, simples, mas histórico, e para muitos, chegou com muito atraso. A nona mudança do Papa Leão foi tanto surpreendente quanto emotiva, porque desta vez se tratava de pessoas que se sentiram excluídas por anos. Em 27 de junho de 2025, o Papa Leão XIV deu uma rara mensagem pública da sacada do Vaticano. A praça estava cheia de repórteres e peregrinos, mas suas palavras não foram fortes nem raivosas. Foram tranquilas, honestas, cuidadosas. Ele olhou para a multidão e disse: "Toda a alma pertence à igreja, mas o arrependimento deve caminhar ao lado da acolhida." Com essa frase, a mensagem foi clara. Os católicos LGBTQ foram convidados de volta à igreja. Podiam assistir à missa, podiam orar com a comunidade, podiam sentar-se na primeira fila se quisessem, mas havia condições. Não lhes seria permitido pregar do púlpito, não lhes seriam dados papéis de liderança, e não seriam abençoados em uniões do mesmo sexo, nem receberiam o sacramento do matrimônio. O Papa Leão não disse isso com ódio ou julgamento. Ele o disse com uma espécie de força tranquila. Ele não sorriu, não levantou a voz, mas deixou claro: "Não abençoaremos a confusão, mas amaremos os confusos." A multidão ficou em silêncio por um momento. Depois, alguns aplaudiram, outros se entreolharam, inseguros sobre o que sentir. Alguns católicos LGBTQI disseram que parecia um passo à frente. Eles não estavam mais sendo expulsos, estavam sendo acolhidos de volta, mas não completamente abraçados. Outros disseram que não era o suficiente. Grupos ativistas online o chamaram de uma porta entreaberta, mas mesmo assim, muitos vieram. Naquele fim de semana, igrejas na Cidade do México, Manila e Nova York relataram algo em comum. Católicos LGBTQ+ estavam voltando à missa. Alguns vieram sozinhos, outros de mãos dadas. Alguns sentaram-se na última fileira e choraram. Um jovem na Argentina disse: "Eu não vou à igreja há 10 anos. Ainda não concordo com tudo, mas hoje me sinto visto." Alguns sacerdotes estavam confusos. Alguns poucos escreveram cartas ao Vaticano, pedindo clareza. Um até se recusou a ler a declaração do Papa na missa. Ele foi substituído mais tarde. Mas o Papa Leão não discutiu com ninguém. Ele não tentou explicar com palavras longas, apenas deu espaço para as pessoas voltarem para casa. E em 27 de junho de 2025, foi exatamente isso que aconteceu. Para o Papa Leão XIV, não se tratava de mudar a doutrina. Tratava-se de abrir a porta sem remover a cruz que está no centro. Não foi perfeito, não foi fácil, mas foi algo. E para muitos, isso foi mais do que eles jamais esperaram. A 10ª mudança do Papa Leão
Não foi algo que ele disse, foi algo que ele se recusou a fazer. Desde o primeiro dia de seu papado, em 8 de maio de 2025, as pessoas notaram algo estranho. O Papa Leão XIV aceitou as vestes brancas, deu a bênção, entrou no Palácio Apostólico, mas nunca colocou o anel do pescador, o antigo anel de ouro que todo Papa usa para mostrar ao mundo que ele carrega a autoridade de São Pedro. A maioria pensou que era apenas um atraso. Talvez não estivesse pronto, talvez estivesse esperando uma cerimônia. Mas os dias passaram, depois semanas, depois mais de um mês. Quando chegou ao seu 40º dia no cargo, em 17 de junho de 2025, o anel ainda não estava em seu dedo. Finalmente, um repórter fez a pergunta que todos se perguntavam. Santidade, por que não usou o anel? O Papa Leão não fez um discurso, não ficou com raiva, nem mesmo olhou para as câmeras, apenas sussurrou. Até que a santidade supere a política, só carregarei as feridas da igreja. A sala ficou em silêncio. Algumas pessoas baixaram o olhar. Um bispo começou a chorar. Mais tarde naquela noite, o Vaticano publicou uma única foto. O anel do pescador ainda no altar. Não em uma caixa, não em um cofre, apenas ali, à vista, esperando. Pessoas em todo o mundo reagiram. Algumas ficaram confusas, outras profundamente comovidas. Uma mulher nas Filipinas escreveu online: um papa que se recusa a usar o anel é um papa que conhece seu peso. Alguns críticos, especialmente dentro da igreja, não concordaram. Disseram que o anel não é apenas um símbolo, é tradição, história, liderança. Mas o Papa Leão permaneceu em silêncio, continuou orando, continuou trabalhando, continuou liderando sem ouro em sua mão. De alguma forma, o anel se tornou sua própria mensagem. Lembrou às pessoas que o verdadeiro poder nem sempre grita. Às vezes espera, às vezes se ajoelha, às vezes sangra em silêncio. E em 17 de junho de 2025, o mundo viu algo que não via há séculos. Um Papa que lidera não pelo que veste, mas pelo que carrega. O Papa Leão XIV não descartou o anel, não o rejeitou, apenas escolheu não usá-lo. Ainda não. Porque para ele isso nunca se tratou de títulos ou tradição. Tratava-se de curar as feridas de uma igreja quebrada antes de voltar a colocar um símbolo de poder em seu dedo. E até que esse dia chegue, o anel permanecerá no altar, intacto, esperando. A última coisa que o Papa Leão mudou não foi uma lei, uma regra ou um documento. Foi o espírito da própria liderança. Desde o momento em que se tornou Papa, as pessoas esperavam um homem tranquilo. Alguém que sorrisse, acenasse, dissesse coisas suaves e mantivesse a igreja funcionando como sempre. Mas não foi isso que aconteceu. Em vez disso, o Papa Leão começou a fazer movimentos ousados, rápidos, firmes e sem medo. Ele não esperou por aprovação. Ele não tentou agradar a todos os grupos. Ele não teve longos debates, apenas fez o que acreditava ser correto. E um por um as mudanças chegaram. Ele proibiu as bênçãos de uniões do mesmo sexo. Destituiu sacerdotes que apoiavam ideias contrárias à igreja. Forçou os sacerdotes a viverem seus votos ou irem embora. Limpou a riqueza do Vaticano e a deu aos pobres. Convidou as pessoas a voltarem para a igreja, mas não sem chamá-las à verdade. Permitiu que as mulheres votassem, fez os poderosos se ajoelharem, deixou o anel papal intacto e deixou claro que os títulos não significam nada sem santidade. Alguns aplaudiram, alguns choraram, outros gritaram de raiva, mas o Papa Leão nunca mudou seu tom. Ele não gritou, não respondeu com brigas, apenas continuou caminhando para a frente com poeira em seus sapatos e a verdade em seus lábios. E foi então que o mundo começou a entender algo importante. O Papa Leão XIV não veio para ganhar aprovação. Ele veio para limpar a casa, abrir as cortinas, chamar as coisas pelo seu nome, lembrar a igreja para que ela foi construída e a quem deve servir. Uma vez ele disse em uma reunião privada, sem câmeras, purificar, não agradar. Essa frase explica tudo. Ele não veio por aplausos, ele não queria fama, não se importava em ser tendência online. O que lhe importava era tornar a igreja honesta novamente.
E isso é o que realmente mudou. Não apenas as regras, não apenas as políticas, mas o coração da igreja, a sensação, o tom, o fogo no ar que diz: algo real está acontecendo aqui. Quer você concorde com cada movimento ou não, uma coisa é certa. O Papa Leão XIV fez algo que poucos ousaram tentar. Ele pegou a cruz e largou os aplausos. E agora o mundo está observando. Se esta história conseguiu te comover, convido você a compartilhá-la com alguém que ainda acredita, no fundo, que a fé deveria se sentir como um verdadeiro lar, quente e acolhedor. Você também pode deixar seus pensamentos e reflexões nos comentários. Não se esqueça de pressionar o botão de gostei se esta mensagem ressoou com você. E certifique-se de se inscrever para continuar recebendo mais histórias reais que, na época, o mundo nunca estava destinado a conhecer.